Meus amigos, então, boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado por este convite. Essas experiências são, às vezes, surreais, né? Porque temos todos um grande elo em Sacramento. Estou conversando com a grande maioria de vocês em Belo Horizonte. Resido atualmente em Goiatuba, interior do interior de Goiás. Mas neste momento eu falo com vocês em São Paulo, capital, porque é assim que nós vivemos o nosso mundo de hoje, né? Não temos mais distâncias, não temos mais aquilo que nos separava do ponto de vista geográfico. Quando eu recebi o convite da fundação, via o companheiro, eu já tinha esta viagem de trabalho agendada, mas preciso confessar que eu não consigo falar não para o Cláudio e vou até, sem com isso dar deferências, hein? Mas especialmente na pandemia. Eu fiz apenas 2 atividades online durante toda a pandemia. A primeira delas em Itapecerica da Serra, porque tenho nos irmãos a Lúcia e o Reinaldo, pais do meu coração, e a segunda é essa, porque penso eu que a pandemia nos trouxe revelações profundas, profundas dos nossos movimentos íntimos. Eu me lembro o dia que a minha esposa, que aliás, vejam só, está me assistindo com as crianças porque eu não estou com eles. Olha só, gente, que tempo que vivemos. Ela usou uma expressão importantíssima que me calou muito fundo, chamada mecanismos distratores. A pandemia revelou as nossas distrações, porque fomos coagidos por leis humanas, leis naturais, como o instinto, que é uma espécie de inteligência, e nos fez nos escondermos neste movimento, que já dura mais de 2 anos, né? E para quem já me ouviu falar outras ocasiões, eu sempre enfatizo que eu não sou palestrante, não sou, mas tenho compromisso com a palavra. E a pandemia me revelou a profundidade desta palavra, porque como professor no ensino superior, nós precisamos viver experiências muito intensas para alcançar o aluno que já era distante e que agora estaria também distante geograficamente. E junto com este movimento externo, também um movimento interno profundo. E penso eu que a maioria de vocês vivenciaram uma experiência semelhante. O nosso direito de ir e vir foi revisto, e isto não é pouca coisa. Independente da nossa idade, das nossas condições, sem com isso a ilusão de que fomos nivelados, porque não fomos, mas de muitas formas fomos afetados, palavra importantíssima no universo de uma pandemia. Porque a pandemia seguiu diretrizes divinas, a despeito das teorias do seu real surgimento. Não cai uma só folha que não seja segundo a vontade do Pai. E pegos de surpresa, eu vou pedir licença para não falar do mundo, mas para falar com irmãos espíritas, porque nos reunimos, independente da quantidade de pessoas, como outrora se reuniam os cristãos. Nos reunimos como irmãos. E por isso, quando eu percebi que uma experiência muito comum nas atividades que até a pandemia acontecia comigo, que era durante uma explanação, uma palestra, muitas vezes eu
construía a palestra a partir do que eu percebia dos quadros das pessoas. E só muito tempo depois eu pude compreender que isso nem era propriamente dito uma experiência mediúnica, mas sim uma expansão da sensibilidade que eu tenho e que me permitiu, já que na condição de arquiteto, imagens são os meios com o qual eu converso. E aí vejam só, no meio de uma pandemia, alunos com câmeras desligadas, como ouvi-los? Como vê-los? E a tecnologia, então, permite que, enquanto eu estou aqui falando, vocês possam expressar os seus pensamentos via chat. Uma distração que até alguns anos atrás eu não sei se um palestrante saberia conviver, mas que a minha geração necessita. Então, veja, neste instante eu estou falando, e conforme eu falo, vocês podem interagir perfeitamente comigo, mesmo que eu não responda. Cada um de vocês pode expressar o seu pensamento via esta tecnologia simples, simples mesmo, porque acessível pelo um celular, né? Eu estou me vendo aqui, ó, na condição de realizador e na condição de observador. Isso parece tão surreal, né? É o nosso mundo. Este é o momento que estamos vivendo. E por que desta introdução? Porque esta é uma distração que as casas espíritas colocaram no seu universo. O Cristo fez uma única palestra, o Sermão da Montanha. Tudo o mais que conhecemos das suas lições chegavam até nós por diálogo, por encontros inesquecíveis. Eu, durante a pandemia, optei por mergulhar nas narrativas dos encontros do Cristo, especialmente nós, que temos não só aqueles que a história registrou, mas também aqueles que a nossa história registrou, via Humberto de Campos, via Amélia Rodrigues, tomando cuidado para que essa intoxicação de tela que tivemos nos últimos anos, 2 anos, não afetasse esta tela que eu precisava efetivamente construir, a tela dos encontros do Cristo. Vocês já pararam para pensar que o que conhecemos do Cristo se deu por encontros casuais na narrativa humana? O maior texto registrado no Novo Testamento, simbolicamente feito por uma mulher não aceita, a mulher samaritana, próximo ao poço, é o maior texto que temos, é a maior narrativa que temos. Se deu fortuitamente, obviamente, fortuitamente entre aspas, né? O Cristo pediu com que os discípulos seguissem e, enquanto eles se adiantavam, o Cristo procurou o poço para logo mais ela chegar num encontro inesquecível. E todos estes encontros foram inesquecíveis. Então, vejam, nas nossas distrações das atividades públicas, nós insistimos nesta posição de um fala e todos escutam, quando, na verdade, o Cristo, uma única vez, falou para todos nós. E tinha um motivo de ser. Ali estava a síntese de uma verdade universal. Alcançaria a todos, em qualquer espaço e em qualquer tempo. Mas fora deste contexto, este único contexto, todas as demais lições foram assim, ó, como nós estamos agora, a despeito da distância geográfica. Mas Eurípides insiste, a distância não representa ausência para os que se amam, né? Estas
esta distração, as palestras públicas, vão perder o sentido daqui para frente. Completamente. E aí eu entendi por que a vida inteira eu falei que eu não era palestrante. Eu não tenho estrutura para uma palestra, mas eu tenho para a gente conversar. Portanto, fiquem livres. Eu vou seguir o caminho que eu defini. Mas fiquem livres. Se manifestem, se expressem. Eu não prometo dar retorno a todos, mas se expressem. Coloquem os seus olhares. Comentem, para que não tenhamos aqui uma relação ativa-passiva. Não sou emissor, vocês não são receptores. Estamos em um encontro com o Cristo. Porque se não for assim, irmãos, não é como Cristo fez. Não é na didática do Cristo. Farei questão de deixar o chat aberto, para que todos possam dialogar e contribuir. Porque se esta distração vai mudar muito, em mim, uma distração me pegou assim, ó, no calcanhar. Nossos ambientes estavam adoecidos, não é mesmo? Estávamos cegos diante dos nossos ambientes. Não sem motivo, ao primeiro movimento de risco instintivo, os hospitais do espírito se fecharam. Quando as leis humanas mantiveram os hospitais dos homens abertos. Mas não é a casa espírita o hospital do espírito? O educandário do espírito? No aspecto escolar, didático, tudo bem, migrássemos as nossas atividades. Mas como migrar uma atividade socorrista para um ambiente virtual? Não é simples. Não é possível. Mas nós fechamos a maioria das nossas portas. As nossas casas, muitos de nós, sofremos assustadoramente com a imposição de morar nelas, sem perceber que esta imposição ocorre também na casa física, porque o corpo nada mais é do que a casa que o espírito ocupa. Nem vou entrar no aspecto da quantidade absurda de obras e reformas. Haja vista aí o custo dos materiais de construção civil, né? Todo mundo descobriu que as suas casas físicas são inadequadas. Mas eu tomei uma rasteira. Porque eu descobri uma cegueira minha no meu próprio lar, na minha própria casa espírita. A cegueira da necessidade de ter para onde fugir. Isso é uma cegueira. Porque não me era franqueado a escolha de sair. Não. E o risco para as nossas crianças? Eu tenho 2 crianças pequenas. Então, quantas destas distrações cada um de nós começou a viver? Muitas, e muitas, e muitas. Porque estas distrações foram revelando, acima de tudo, o quanto nós não percebemos que as lições do Evangelho em nós são meras informações. E não sem motivo, em boíssima hora, Eurípides estabelece, nos últimos 100 anos, a ação do Evangelho em nós. Sim, a evangelização não começou na década de 90. A evangelização é a expressão ativa deste Espírito em nós. Porque começou em nós nos últimos séculos. E nos alcançou agora porque temos informações sobre
a necessidade do evangelho em ação. E aí eu comecei a juntar as peças. Nossa, cegueira, ambiente. Se o evangelho tem todas as respostas, aonde está a resposta para esta minha atual cegueira? E ela se fez também em um encontro. Um encontro narrado quase no final das caminhadas de Jesus, que comigo se deu lendo o livro O Espírito do Cristianismo, do Karl Schutter. Uma das últimas lições, acho que é a última, penúltima coisa, quando ele vai narrar o cego de Jericó. Ele, então, coloca os três itens, as três narrativas, Mateus, Marcos e Lucas. E a leitura do cego de Jericó trouxe uma revelação. As distrações, a lei estava se encarregando de me tirar. As distrações. Porque as distrações são escolhas nossas. São os nossos tormentos voluntários, que no capítulo 5, a maioria de nós passa batido. Mas foi lindo a expressão dos três evangelistas que eu pude perceber, e lembre-se, nosso tema é A Caminhada Prossegue. O título é como os evangelistas narram o início deste momento. E a caminhada do Cristo prosseguia. Era como se nós tivéssemos ali uma narrativa de um caminho. Quando estamos cegos, não sabemos qual o caminho. Não sabemos, muitas vezes, nem nos situarmos onde estamos. E a narrativa, saindo eles de Jericó, não saíram de qualquer lugar. Eles saíram de Jericó. Porque, assim como este cego era de Jericó, nós também somos de algum lugar. Perdemos na nossa tradição a ideia de carregarmos o nome de onde somos. Maria de Nazaré, Maria de Madalena, que seria de Magdala, Jesus, e assim sucessivamente. Mas e nós? De onde somos? Que cidade escolhemos para que recebêssemos? Este ambiente possuía características específicas para que chegássemos ali. Não chegamos em qualquer lugar. Afinal de contas, a nossa ambientação reencarnatória é um dos pilares que estrutura o planejamento reencarnatório. Neste instante, eu estou em São Paulo, mas eu continuo pertencendo àquele local que reuniu características físicas e espirituais. E espirituais. Porque a minha esposa nasceu aqui, em São Paulo, capital. E agora mora numa cidade de 30 mil habitantes. Mas quando eu cheguei aqui, no local onde eu estou hospedado, é uma pequena vila, 15 casas, no meio de um grande furdunço de gente. E aí eu mandei um vídeo para ela e falei assim, foi num lugar assim que você cresceu? Ela falou, exatamente assim. Pensei comigo, 38 anos depois, estamos no mesmo ambiente. Calmo, pacato, que todo mundo conhece todo mundo. Porque são os ambientes que induzem a nossa aprendizagem. Não somos reféns do ambiente. O dia virá que alteraremos os nossos ambientes. Foi assim que as grandes almas fizeram. Imagine um Gandhi. O Gandhi alterou
o ambiente de milhares, digo, milhões de pessoas, com o seu psiquismo, com a sua expansão psíquica. Aliás, o encontro da evangelização de espíritos que mais trabalhou esse tema, para mim, foi o encontro que trouxe a capa mais marcante, 36º encontro, se eu não estiver falhando na memória, que se chamava É a Evangelização de Espírito um novo paradigma? Alguma coisa assim. E que tinha na sua capa uma cruz cartesiana. Tínhamos ali 4 imagens. Eu, que trabalho na construção de imagens bidimensionais, tridimensionais, tenho aquela imagem como uma referência profunda de 4 dimensões. Nós não vivemos em 3 dimensões, vivemos em 4 dimensões. E a imagem era colorida. Acho que o Cláudio está me socorrendo, exatamente. Eu não tinha ela acessível, exatamente isso. Sempre guardei esta capa. É para mim a capa mais marcante de todos os encontros, porque nos permite ver sob prismas diferentes, planos diferentes. E o que é a pandemia hoje, se não exatamente isso? Eu poderia repetir um vício distrator da minha alma. Estudei anos este sentimento, a topofilia, mas a pandemia me revelou o quanto esquecemos o Cristo para falarmos do que nos causa prazer. Isso é lá da academia. Ontem discutei a Alzira falando, né? Não são os títulos que nos dão autoridade. Não são. Não são as teorias dos homens. A topofilia é uma teoria dos homens. Topo, ambiente, espaço, filia, amor. Nosso amor ao ambiente. E aí vale só aqui uma coincidência. O título da minha dissertação de mestrado é Resgatando Espaços de Esperança. Como as escolas podem ser estes ambientes topofílicos. Porque, sim, sempre esperança. Sempre esperança. Porque a esperança está em tudo em nós. Mas será que está? Será que não fomos distraídos como eu, que consumi quase 20 minutos com distrações? Não. Continuamos cegos, irmãos queridos. Cegos para a vivência das lições que fervilham na nossa mente. Porque não saímos de Jericó, continuamos nos ambientes e nos espaços mentais que são prazerosos para nós, que nos caracterizam, porque o espaço da mente, o ambiente que ocupamos, porque não somos a mente, ocupamos este ambiente. Lembrando André Luiz, a quem a noite seria dedicada. Não somos. Fazemos uso da mente, do pensamento, porque também não somos pensamento. O pensamento é a primeira expressão do espírito. E digo mais, o primeiro pensamento expressou o que essencialmente compõe-se o espírito, lei divina. Porque, questionado Kardec, aonde está a consciência? Aonde está a lei de Deus? Na consciência. E depois, o que é a consciência? O primeiro pensamento do espírito. Portanto, a primeira expressão nossa foi feita de pura lei divina, porque é o que somos essencialmente constituídos. O resto
São as distrações. São as distrações. E por isso que estamos cegos. Estamos cegos porque não vemos a realidade. Nós poderíamos ver a realidade destes ambientes. Ó. A grande maioria de nós já viu na revista espírita a casa de Mozart, em Júpiter. A NASA, na Sociedade Espírita em Paris, estava muito mais avançada do que a NASA de hoje. Porque o Victorien Sardou recebeu não só a casa de Mozart, mas também esta aí, ó, que é uma imagem raríssima. Eu demorei muitos anos para conseguir essa imagem. É a casa do profeta Elias, também em Júpiter, que estão nos registros das pinacotecas parisienses. Eu, como tenho um amor querido pelos médiuns desenhistas, especialmente estes, cujo compromisso era didático e não experimental no sentido de comprovação da imortalidade, estes seriam os ambientes que estaríamos ocupando. E nós nos distraímos com meses. Eu demorei para conseguir essa imagem. Meses. Conversei com muitas pessoas para conseguir essa imagem. Distrações. E antes que me julguem, porque talvez a distância dificulte o meu acesso ao pensamento de vocês, mas porque ocorreu, vou repetir. Então, quer dizer que eu não posso fazer estas pesquisas? Eu não posso ter estes prazeres? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Se reconheci que, na minha cegueira, estas pesquisas que me sequestram do mundo me adoecem, não me convém perder-me nelas, embora eu possa realizá-las. É por isso que os dois cegos que estavam no caminho, eles já não estavam mais em Jericó. Eles estavam no caminho de saída de Jericó, porque o Cristo já havia percorrido Jericó. E, andando, encontrou estes dois servos. Nós mesmos, irmãos, nós mesmos, irmãs queridas, estudando, uma necessidade fundamental, estudar. Mas estudar conforme André Luiz nos orienta, estudar a si mesmo. O estudo é íntimo. É íntimo. Perscrutando a si mesmo. Palavra do próprio André Luiz. Porque continuamos com estes semblantes carregados, desesperados. Quem de nós não se desesperou nestes últimos 2 anos? Quem de nós não está desesperado? Porque imagens como aquela da casa do profeta Elias, amigos, é por questão de dias para estarem pelo mundo afora. Estamos na iminência de construirmos nossa vida cósmica. E não sou eu quem digo, é a ciência. E como sou kardeciano até o último momento, se a ciência algo disser, com ela estaremos. Viveremos. A minha filha mais velha fala que o sonho dela é andar de foguete. Eu falo, filha, eu não sei se o papai vai andar de foguete, mas é bem provável que você vai. Já temos tripulação para isso. Percebem o mundo que estamos vivendo? Mas este mundo também existia no tempo do Cristo. E, como aquele cego, nós também estamos no caminho do Cristo. Estamos.
Não estamos mais distantes do Cristo. Já estamos à beira do caminho. É verdade que marginais, fora da lei. Estamos fora da lei. Porque não estar na lei é não sentir este fluxo que tem construído uma identidade cósmica no planeta. Estamos fora da lei do progresso. Porque se desesperamos diante de uma pandemia, que é produto de uma lei de progresso, então é porque não estamos percebendo aquele olhar lá do Leon Denis, num livro cujo título é Progresso, o Progresso, que fala, em outras palavras, que o progresso é a nossa aspiração pelo bem, pelo melhor, por um princípio superior, por uma coisa quase divina, para os nossos destinos mais altos, que nos impele para a frente, que nos domina os pensamentos e a consciência, no instante em que sentimos ela agindo em nós. É isso que é o progresso. E por isso, Eurípides não nos fala de esperança. Eurípides nos fala da progressividade das nossas esperanças. Porque ele nos conhece tão bem que ele sabia o que é a estrutura da esperança em nós. Mas ainda estamos cegos. Não dá para a gente falar em 40 minutos do que é a esperança para nós. Não, não dá. Porque a esperança para nós está no futuro. A esperança para nós está além. A esperança para nós é uma espera, cuja etimologia da própria palavra nasce desta raiz, esperar. O cego estava esperando na beira do caminho. Mas ele esperava sabendo que Jesus estaria ali. Ele sabia porque ele já sentia o fluxo do progresso em si. Porque ele não conhecia o caminho de Jesus. Ele sabia. E saber é diferente de conhecer. Nós estamos na beira do caminho com o Cristo, mas ainda não sabemos caminhar com o Cristo. Conhecemos. Conhecemos muito, muito, muito. Alguns de nós conhecem decorado, como se isso fosse informação útil. Não é. Não é. Está aí a tecnologia para provar. Eu, à distância, acessei quase toda a biblioteca necessária, salvo as minhas próprias anotações que a minha esposa mandou por foto. Isto é estar no influxo. Porque as anotações não estavam registradas em biblioteca nenhuma do mundo. Estavam só na minha intimidade. O cego sabia, porque só possui sabedoria quem faz, quem age, quem movimenta o conhecimento. Saber é a conjunção da ação com a inteligência. E por isso, numa entrevista que Humberto de Campos faz com Sócrates, olha o meu vício de novo, em informações. Mas nesta entrevista, o Sócrates diz que ao mundo só havia uma solução: esquecermos as leis dos homens e vivermos a experiência. Leiam, irmãos, leiam esta entrevista. Sócrates diz até da sua impressão sobre aquilo que os homens disseram sobre ele.
mas é o meu vício. Estas informações me alimentam, mas não me trazem sabedoria. São as ações somadas com estas informações que têm me revelado, por exemplo, nos últimos 2 anos de pandemia, de que de nada adiantaria eu saber todas estas questões se quando a minha filha me perguntasse, pai, mas o que é fé? E eu não sabia responder. Eu não tinha palavras para falar do que é fé para ela. Eu não sabia o que era fé. Mas eu descobri, depois de uma excepcional experiência com ela, comigo, boas hospedagens hospitalares, algumas semanas sozinhos, no leito de hospital. De Covid? Não. Tive uma pneumonia mesmo. Dessa que eu devo carregar em pelo menos uns 3.000 anos, de almas angustiadas e aflitas, porque rebeldes não aceitam a lei de Deus, que não me permitiu ter acompanhante, porque no meio de uma pandemia, quem poderia ter acompanhante? Minha filha pôde, minha mãe pôde, eu não pude. E a experiência de vivenciar isso me trouxe as primeiras expressões da fé. E aí eu entendi, por que no Consolador o Emmanuel fala que acredita quem tem crença, mas quem tem certeza sabe. Sabedoria é, portanto, uma expressão da fé. É preciso reconhecer a ação. É preciso olhar para as próprias mãos. E vejam, eu tive o cuidado de inverter as mãos para que vocês vissem elas como se estivessem na frente de vocês. Não são as suas mãos, são as minhas mãos. Você veja a sua. Qual você vai escolher? Uma mão que não tem história, uma mão que não tem experiência, porque é uma mão que serve ao mundo? Porque as mãos que servem ao mundo são estas mãos que não têm registros. Eu quero esta mão registrada na intimidade do meu corpo espiritual. Ela não tem cicatriz física, ela tem rastros energéticos, ela tem expansões vibratórias que marcam as nossas mãos. É por isso que Jesus, passando por ali, ouviu o clamor deste cego. Nós clamamos e clamamos e clamamos sempre, irmão. Porque quando clamamos, estamos a fazer uso da palavra. Eu poderia falar da nossa doença da reclamação. Reclamamos desse vírus todos os dias. Reclamamos do isolamento todos os dias. E quem reclama, clama de novo. Ou seja, se prende num ciclo. Eu não sou palestrante por causa disso. Não. Eu sei o alcance da minha palavra. Eu sei o poder e a sedução que eu já usei com as minhas palavras. Mas eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu sinto. E agora eu estou conhecendo o alcance da minha palavra a serviço de Jesus. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E também clamei.
E quando clamei, clamei porque eu não chamei qualquer filho. Eu não chamei o filho de José, porque o filho de José e de Maria é o filho do homem. Na minha região, quando eu falo que Maria não era virgem, as pessoas acabam comigo, porque são pessoas interioranas. Maria não ser virgem é um absurdo. Virgem do ponto de vista sexual. E eu insisto em dizer, Maria é um espírito tão à frente do seu tempo, que ela sabia que estas leis humanas em nada representavam para o elo de amor real entre ela e José. O Bartimeu, que é o nosso personagem, filho de Timeu, porque todos nós somos filhos de pais, todos nós temos planejamentos estruturados especificamente para o nosso progresso, sabia que este filho não era filho de Maria ou de José, mas ele era filho da lei. Ele era filho da criação. E por isso ele clamava. Ele clamava porque ele já se reconhecia como espírito. Porque a cegueira, por muitos anos, revelou que o corpo dele não era nada. Porque ele não enxergava os homens. Ele não enxergava o mundo físico, mas vivia no mundo físico. Exatamente como nós. Vivemos no mundo físico, mas não enxergamos o mundo físico. Enxergamos o que nos interessa. Enxergamos os relacionamentos que nos interessam. Quantos de nós já não viveu essa experiência? Passar ao lado de alguém caído e nem perceber. Passar ao lado de um animal carente de socorro e nem perceber. Passar no corredor de nossa casa com um filho acabunhado, em si mesmado, e nem perceber. É esta a nossa cegueira. E já nos conhecemos como espírito, mas não sabemos o que é ser espírito. Não sentimos a experiência espiritual. Porque a evangelização de espírito não é uma experiência física, ela é uma experiência espiritual. E não enxergamos porque continuamos ouvindo a multidão que grita. A multidão que nos manda calar. Esta multidão são as nossas personalidades múltiplas. Não esta da ciência dos homens, muito eficiente no auxílio daqueles que não se reconhecem como espírito, mas destas personalidades cujos egos caminham conosco diuturnamente, não são do passado, são presentes. Porque quando alguém nos violenta, nossas reações não revelam quem fomos ontem, revela quem somos hoje. E por isso ela se manifesta, as personalidades, em todas as fases da existência. E por isso Kardec pediu: vede as tendências dos teus filhos. Porque estas tendências não são do mundo. E nós que estamos à beira do caminho, insistimos em categorizar nossos filhos com TDAH, com um déficit de aprendizagem, com todos os rótulos do mundo, sem perceber essencialmente aquilo que de mais simples está se expressando, as personalidades. Inclusive atribuindo certas expressões ao gênero. Já que o espírito não o tem, como é possível que tenhamos traços de personalidade por causa do gênero? Não. É por conta dos nossos traços de personalidade que plasmamos um corpo com aquele gênero.
E insistimos, sempre. Por quê? Estas personalidades nós ignoramos. E a lei decidiu revelá-la na pandemia, para todo mundo. Para todo mundo. Na nossa casa espírita, porque tínhamos um grande grupo de risco e pessoas de mais idade, permanecemos só eu, a minha esposa e as duas crianças em todas as demais atividades. E, obviamente, que os frequentadores comuns da casa não estavam mais lá. Mas conforme persistimos ao longo dos meses com as portas abertas, quem passou a frequentar a casa? Multidão que caminhava com Cristo. Eles não entravam antes, sentiam-se que ninguém estranho na casa. Uma vez um me procurou porque ele queria tomar um banho. E se podia tomar banho na casa. Veja, quantos de nós nos distraímos nos supostos estudos do Evangelho, nas supostas expressões da caridade, porque são supostas porque nos distanciaram do outro. Porque nos distanciaram dos outros que estão em nós, irmãos. Quando vestimos imagens dentro da casa espírita que não temos, falamos pausadamente, temos uma doçura, expressão de Emmanuel, na voz melíflua dos pregadores, quando, na verdade, destilamos fel. E quantos de nós, agora, não tem mais opção? Estão diante das suas próprias personalidades, fragmentadas, porque foram reveladas na convivência obrigatória do lar. Mas quantos de nós perceberam também potências incríveis dentro da pandemia? Movimentos únicos, diante daqueles que para nós são referências fortíssimas. Eurípides, para nós, deixou de ser agora um professor distante. E é como aquele professor lá da lição do quadro negro. Leiam, se eu estiver errado, Caminho, Verdade e Vida. O quadro negro. Quando o professor chama a gente para o quadro, aí danamos. Porque não dá para colar com os colegas quando você está fazendo prova lá. Aí você está no quadro, você só está você, o quadro e o professor do lado. Nós temos um professor do nosso lado, que nos entregou um giz e pediu para nós, agora escreva sua própria história. E o Emmanuel ainda questiona, e o que você vai fazer? Escolher o giz-alvo dos novos sentimentos? Ou deixá-lo ao pé do quadro, para que predomine a escuridão da tela? Nossas distrações acabaram. Não dá para colar com o coleguinha. Não dá. Agora é a gente com a gente. A gente diante da gente. Porque quando o Cristo chama o cego, é como o Cristo nos chama. Já somos chamados. Mas precisamos nos fazer escolhidos. Qual escolhidos? Os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Os escolhidos no movimento de desvestirmos destas personalidades, como o Bartimeu fez, que corajosamente, reconhecendo no Cristo quem ele é, ele pede: quero ver, quero ver.
Eu não quero enxergar. O Paulo, quando ficou cego, vocês se recordam disso? Paulo e Estevão? O Paulo ficou 3 dias cego, sozinho, num quarto, deitado numa cama, sem conhecer ninguém. Porque de Damasco até, do caminho até Damasco, ninguém foi com ele. Os outros dois fugiram. Como é que ele chegou lá, gente? Se ele estava cego. O cavalo já sabia o caminho? É a sabedoria de quem confia no Mestre que se revelou para ele. Porque o Paulo, quando vê o Cristo, não questiona Jesus. Como Maria, ele também diz: e o que queres que eu faça? E o que eu devo fazer? E lança as escamas nos seus olhos, porque, como nós, à beira do caminho, neste instante, estamos mais cegos do que nunca. E para enxergarmos a realidade profunda do que está por vir, é preciso ter ânimo. Mas eu não estou falando de disposições físicas. Os psicotrópicos nos dão disposição física. É preciso ter ânimo, esta expressão do Cristo. Ter ânimo é ter alma. Não foi à toa que Kardec diferenciou alma de espírito. Porque ter ânimo é ter alma enquanto encarnado. É reconhecer-se como espírita, na definição precisa do termo de Kardec, que separa até espírito de letra maiúscula para espírito de letra minúscula. É claro, ele era professor. As palavras significam muitas coisas. E o verbo se fez. A palavra tem uma força inimaginável. Se não fosse isso, vocês já não estariam há mais de 1 hora. Por isso que eu estou encerrando. Ter ânimo é reconhecer-se como alma, independente de que espaço e tempo eu estou, para que, como o Bartimeu, diante do Cristo, eu possa lançar a minha capa. Lançar a minha capa é lançar as camadas múltiplas do meu perispírito, vencendo sombras profundas que me envolvem e reconhecendo que a luz não é externa, é interna. E quando eu lanço esta capa, eu estou reconhecendo as profundas características que carrego como espírito, que são camadas sucessivas no estudo do perispírito. Aliás, Kardec, em O Livro dos Médiuns, tem uma frase sublime. No estudo do perispírito estão as respostas insondáveis para os mistérios humanos. Mas todo este percurso, só tem sentido porque depois que lançou-se a capa, o mestre pôde então dialogar de espírito para espírito, revelando o que Jesus via, para que o Bartimeu também visse, para que então ele pudesse seguir. Porque não foi o Cristo que curou o Bartimeu. Foi todo este percurso de entendimento de si mesmo que ele viveu há 2000 anos e que nós estamos sendo convidados a viver. Para, de uma vez por todas, sermos
curados pela nossa fé, para ser, de uma vez por todas, estes espíritos que sentem o Evangelho, que sentem este movimento, muitas vezes doloroso. Sim, mas o que é a dor de um parto, se o produto depois é um filho? E eu não posso dizer o tanto que dói o nascer de um filho, mas eu vi meu filho nascer nas minhas mãos, dentro de casa, inesperadamente, sem condições de socorro e num exercício de fé que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu, minha esposa, a misericórdia divina e essa criança que chegou. São estas as experiências que vão nos salvar. De quem? De nós mesmos. Porque haveremos de reconhecer todas essas estruturas dos nossos corações vazios. Sim, nossos corações são vazios porque a vaidade encheu nossas distrações. A vaidade, vanitar, é o vazio que nos acometeu neste tempo todo. E eu não sei vocês, mas eu devo à pandemia a minha salvação. Revelou o meu vazio. Revelou o quanto era necessário sentir o pulso do progresso, sentir a imantação divina que inexplicavelmente permitiu que este parto ocorresse. E tudo correu bem. E tudo deu certo. Experimentando a profundidade da mediunidade, uma experiência surreal, mas real, porque esta hoje é a minha realidade. Portanto, esperança, irmãos, não é no futuro. Porque quando os lírios, que nem tecem e nem fiam, tornaram-se a expressão máxima da esperança, eles nunca esperaram o futuro. Eles continuaram dia após dia trabalhando, porque são obedientes à lei. Porque os pássaros, em seus ninhos, não esperam o futuro. Eles trabalham, eles se movimentam, dia após dia, a todo instante. E é por isso que a esperança é filha da fé. Nós precisamos de ações, porque com o conhecimento que temos, nossas ações se tornarão certeza. E quem tem certeza sabe. E quem sabe, quem tem sabedoria, entende por que a esperança é filha da fé. Ambas estão, uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas. A esperança é como o luar, que se constitui neste bálsamo das muitas crenças. E, portanto, todos nós já podemos experimentá-la agora, porque não existe sentimento no futuro ou no passado. Sentimento no futuro, ilusão. Sentimento no passado, memória. Sentimentos são expressões presentes. Só existem naquele momento. Passou o momento, passou o tempo, acabou. Ele veio à memória. E por isso que a fé é esta claridade divina. E aí eu tenho que encerrar dizendo para vocês que, ao saber, porque hoje eu sei que os meus filhos não são meus, são de Deus. Ele me mostrou que a hora que ele quiser, ele tira os meus filhos de mim. Não são meus. Nesta hora, gente,
eu entendi que nós não precisamos mais da dor para reconhecer Deus, para sentir o fluxo divino. Não é a dor que revela Deus, é a esperança. É ela que nos permite sentir verdadeiramente, agora, com o que temos, com o pouco de provisões que temos, Deus. E aproveitemos. Não haverá tempo melhor para sentir do que este de agora. Porque, veja, estamos a quilômetros de distância. E, inexplicavelmente, eu sei sentir. Noah, nós agradecemos profundamente por sua... Precisa ser. Então, gravem na simplicidade destas frases. Não é na dor que descobrimos Deus, é na esperança. Mas não esperem no futuro este Deus. Sintam Ele, hoje, a cada instante e sempre. Porque é assim que a gente se sente tão feliz, como eu estou com você. Obrigado, desculpa estourar o horário, mas é assim, quando a gente fala com o coração, como diz o Lucas, a gente não quer parar de falar nunca. Um abraço, amigos. Muito obrigado pelo convite.